Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 79. Título: Nem o irmão David, monge de Tezé. 1. Durante 15 dias deste mês de abril de 2008, o irmão David, o único monge português da comunidade ecuménica de Tezé, viaja por Portugal a dinamizar encontros de oração ao jeito dos múltiplos encontros de oração que costumam suceder durante cada ano nos espaços daquela comunidade em França. Os encontros de oração visam sobretudo pôr jovens dessas terras a rezar e vão acontecer em Lisboa, Covilhã, Guarda, Viseu, Pombal, Aveiro, Madeira, Porto e finalmente na paróquia do Entroncamento, a do conhecido pároco cantor de Põe a mão na mão do meu Senhor da Galileia, e outras letras do estilo, sem nada de profecia e de evangelho, o de Jesus, só do Evangelho Eclesiástico Católico Romano, que é sobretudo o anti-Evangelho de Jesus. 2. Surpreendentemente, Braga e Viana do Castelo, assim como os Açores, não constam deste roteiro dito orante, quando, como se sabe, foram até há bem pouco tempo o grande baluarte do romanismo católico, contudo do paganismo herdado do Império Romano. O que pode indiciar que Braga, por exemplo, que já foi a cidade dos arcebispos pagãos católicos, hoje não o será mais, felizmente, para ela e para todos nós. 3. Para o monge David, que chegou a ser companheiro do fundador da comunidade de Tezé, o conhecido irmão Roger, assassinado sem razões de nenhuma ordem, apenas devido à distração das centenas de orantes, que de tão mergulhados que estavam na sua oração, nem viram uma mulher mentalmente perturbada aproximar-se dele e esfaqueá-lo como se nada fosse, na própria capela sede da comunidade. Esta digressão orante é, além do mais, uma ótima oportunidade para ele poder revisitar o país de origem e fazer algum turismo religioso sem custos pessoais e, ao mesmo tempo, fazer muita propaganda do tipo de espiritualidade sem o Espírito de Jesus que se vive, respira em Tezé. 4. Aquele estúpido assassinato do fundador da comunidade, sem quaisquer causas que, ao menos, significam o próprio assassinato, o que, diga-se, tornou este assassinato ainda mais dramático e mais alarmante, continuará, pelos vistos, sem ser corretamente lido e interpretado, nem por parte dos monges de Tezé, nem por parte dos muitos milhares de adeptos deste jeito de ser cristão e humano, por sinal um jeito muito pouco ou nada jesuânico de ser humano. E a prova, inequívoca prova, é que uns e outros persistem neste jeito de ser viver, como se o que aquele estúpido assassinato teve de apocalíptico revelador fosse de imediato esquecido, apenas glorificado pelos entusiastas e fanáticos seguidores dessa via ecuménica e monacal de ser viver também de orar. O que objetivamente é ainda mais dramático e alarmante do que o próprio assassinato, que assim fica espiritualmente estéril, sem dar fruto nem na comunidade, nem nos muitos jovens e menos jovens de todo o mundo que a frequentam com mais ou menos regularidade. 5. Pessoalmente nunca fui a Tezé, mas o que sei daquela comunidade, e muito é, não me entusiasma nada e até me causa muita preocupação presbiteral e eclesial. É sem dúvida uma via cristã e religiosa na variedade ecuménica das versões cristãs que estão aí no mercado das religiões protestantes e católica romana, mas está manifestamente longe da via jesuânica, a única que nos tira da alienação e do ópio e nos põe em estado de êxito e de deserto rumo a um modo de ser integralmente humano, nos antípodas do modo de ser viver que o mundo, entenda-se a ordem mundial imperante e sufocante da perversa trindade do dinheiro, do poder e da religião, e está aí apostada em impor a todos os que um dia acontecemos, nascemos dentro dela, tal como Jesus o de Nazaré também um dia aconteceu, nasceu, e ela, na pessoa do seu representante máximo da região de então, o rei Herodes, logo quis matar, assassinar, para que dele não ficasse qualquer rasto, muito menos ficassem seguidores e prosseguidores do seu modo de ser, viver humano, muito menos das suas causas e das suas práticas políticas maiúsculas ou libertadoras. E aqui é que bate o ponto. 6. Na altura do estúpido assassinato sem causas do irmão Roger, já aproveitei para lançar neste meu diário aberto um pequeno alerta. Quando todas as vozes de todo o mundo, até da Cúria Romana e do próprio Papa Bento XVI, eram unânimes nos louvores ao monge fundador da comunidade
e àquele modo cristão religioso de ser viver, eu apareci com uma única voz dissonante que me valeu críticas, algumas assanhadas, de pessoas, inclusive de pessoas minhas amigas, que frequentam e praticam esse modo humano de ser viver. Poderiam ter parado para refletir nas minhas palavras e porventura mudarem de rumo na direção da boa notícia de Deus vivo, que Jesus de Nazaré é e viveu até ao limite e para lá do limite no seu próprio país. Mas infelizmente não. Certo? Pelo contrário, aferraram-se ainda mais àquela via, como se a de Jesus fosse de todo maldita e excomungada, pura loucura, puro demonismo. E assim lá continuam, cantando e rindo, como se fazia outrora nos quadros da mocidade portuguesa, de triste e vergonhosa memória, sem se aperceberem que ela é uma via assumidamente cristã e religiosa, sim, mas não a via de Jesus. Como tal, é alienadora, evasiva da história e ainda por cima monacal, coisa que Jesus nunca quis ser, nem que os seus seguidores, elas e eles, alguma vez fôssemos. 8. Ora, só com Jesus, o de Nazaré, crucificado pela perversa trindade do dinheiro, do poder e da religião, é que finalmente nós podemos chegar a conhecer o modo humano de se ser viver verdadeiramente espiritual, não mais religioso, mas lúcida e maioticamente político. Deste modo humano, jesuânico de ser viver, faz parte integrante até constitutiva o conflito, o enfrentamento duélico e martirial com todos aqueles que, em cada tempo e país, dão corpo e vida à perversa trindade do dinheiro, do poder e da religião, que domina e submete, mantém alienados o mundo e a humanidade na sua variedade de povos e de culturas. 9. Por isso, qualquer outro modo humano de ser viver que não inclua essa dimensão conflitual e duélica é simplesmente mais do mesmo, é ópio mais ou menos ilustrado e de bom tom, é consolo como qualquer outra droga, por mais espiritual que se diga, porque contribui por ação ou por omissão para manter o status quo e por isso sempre tem o aval e até o aplauso, se não mesmo a concordata assinada daquela perversa trindade. Não é um modo humano de se ser viver de olhos abertos, da mente esclarecida e evangelizada, nem de coração aberto, a derramar ternura e misericórdia de modo totalmente gratuito e universal. E se diz cristão e religioso, esse outro modo de se ser viver humano ainda é mais perigoso e sedutor do que se fosse simplesmente ateu. 10. Porque, nessa sua qualidade, promove frequentes encontros de oração como estes que estão já a acontecer no nosso país, dinamizados pelo irmão David, monge de Tezé, paralelamente e em concorrência com os encontros de oração que todas as paróquias católicas portuguesas e as protestantes também promovem ao longo das semanas, dos meses e dos anos. E tudo para nada. Pior, para alimentar ainda mais a alienação, a evasão da história, servir de consolo e de sossego a consciências inquietas, como são as dos jovens, os quais, incapazes de se meterem pelo caminho das drogas duras, olhadas por quase toda a gente e com justificada razão como desumanizantes e inumanas, preferem em alternativa meter-se pelo caminho de outras drogas menos duras, como são estas que os encontros de oração de Tezé e das paróquias fornecem, e que, ao contrário das outras, são até olhadas como socialmente prestigiantes e de bom tom para jovens meninas, meninos bem alimentados, bem vestidos, bem dormidos, bem dotados, bem encarreirados para virem a ser parte dos futuros executivos da perversa trindade do dinheiro, do poder e da religião que nos está aí, dia e noite, a descriar, sem que eles e os seus pais e mães se deem conta de semelhante assassínio generalizado e de semelhante mentira institucionalizada. 11. Mas que querem? É este tipo de espiritualidade que hoje está a dar e que vende, que se farta no mercado das religiões. É a espiritualidade que Jesus chama de porta larga, onde não se corre o risco de perder a vida para a ganhar definitivamente, mas onde permanentemente se ganha a vida para a perder definitivamente e a fazer perder a muitos e muitas. Muito outro é o modo humano de se ser, viver, protagonizado por Jesus de Nazaré. E muito outra, é também a espiritualidade, o espírito que o alimenta. É o que Jesus chama de via de porta estreita, e por isso poucos, muito poucos, são os que vão por ela. Vai ele, Jesus, e poucos, muito poucos mais. São muitos os que ainda começam por esta via, mas logo desistem às primeiras dificuldades
sem terem tempo de chegarem a saborear quanto essa via jesuânica é de plena realização humana e de pura felicidade, sem quaisquer espécies de drogas. 12. Preferem ir a correr fazer-se monges, por exemplo, frades e freiras, ou se leigos e leigas integrar movimentos e organizações com o nome no mercado da perversa trindade do dinheiro, do poder e da religião, por exemplo, a Opus Dei, a Comunhão e Libertação, os Focolares, a Comunidade Canção Nova, a Comunidade Ecuménica de Tezé, ou mais prosaicamente a Paróquia Católica ou Protestante, aquela mais progressista, onde pontifica um clérigo que fala bem e há um grupo coral que canta melhor. E lá vão todos numa boa sobre rodas, como se hoje vivêssemos no melhor dos mundos e como se a besta ou a perversa trindade do dinheiro, do poder e da religião não estivesse aí, como está, cientificamente organizado e a trabalhar dia e noite sem descanso para manter o seu férreo domínio económico, financeiro, ideológico, religioso, teológico sobre os povos, completamente desamparados, desorganizados e entregues à sua miséria, doença, analfabetismo e às suas demenciais e míticas crenças, como ovelhas sem pastor, pior, como ovelhas dirigidas por mercenários, falsos pastores, que ainda lhes cobram o dízimo e lhes sugam o sangue. Tudo, obviamente, em nome da perversa trindade, em cujo vértice está Deus, o ídolo dos ídolos, ou, se as sociedades já são maioritariamente laicas e seculares, está o não-Deus, o ateísmo, que numa sociedade assim disfarça ainda melhor o Senhor Deus Dinheiro, o único que continua no vértice e que os outros dois elementos da cúpula da perversa trindade reconhecem e adoram como seu único Senhor. 13. Encontros de oração assim, como os que o irmão David está já a dinamizar nos próximos 15 dias no nosso país, não passam de mais do mesmo, são droga, ópio e dos piores, porque prestigiam socialmente quem neles participar. O Espírito Santo de Jesus crucificado não passa por eles, nem está neles, por mais que os participantes ritualmente o invoquem, porque quem os frequentar não vai lá na disposição de viver em deserto, em êxodo, na trincheira, em sucessivos duelos com os atuais executivos da perversa trindade do dinheiro, do poder e da religião. Nenhum vai lá na disposição de ser Jesus de Nazaré, hoje e aqui. Pelo contrário, todos sonham vir a ser executivos ou mesmo cúpulas dessa perversa trindade e gozar das suas bênçãos, dos seus favores, das suas graças, dos seus privilégios, das suas benesses. 14. A enfrentar a perversa trindade do dinheiro, do poder e da religião, desmascará-la, denunciá-la como o perverso organizado que ela é perder tudo, o emprego, o bom nome, porventura a própria vida, é ser crucificado com os crucificados, é ser homem ou mulher ao jeito de Jesus de Nazaré, é salvar-se definitivamente e ajudar maioticamente a salvar, humanizar definitivamente o mundo e os povos, mas pela via do enfrentamento, do elo desarmado que leva à cruz ressurreição, nunca pela via da religião, do poder e do dinheiro, que leva à total descriação do que há de humano nos seres humanos e nos povos. Está visto que nem o irmão David, monge de Tezé, está disposto a ir por essa via tão estreita, a da religião e do turismo religioso, feita de ritos politicamente inóculos, é muito mais obviamente aliciante e pode até levá-lo, quem sabe, a ser um dia beatificado, canonizado pela respectiva cúpula da Trindade, a da religião, que a promove e alimenta com o aval e o aplauso das outras duas da mesma perversa Trindade, a cúpula do dinheiro e a cúpula do poder. 15. Não foi o que se passou já nesses nossos dias com o fundador da sinistra e demoníaca Opus Dei, o padre José Maria Escrivá de Balaguer? Decididamente não vou por aí, e por isso não me verão em nenhum desses encontros de oração dinamizados pelo monge português David da comunidade ecuménica de Tezé. Só se fosse para ir lá, como Jesus foi à sinagoga da sua terra e depois ao templo de Jerusalém, para partir a louça toda e sair de lá expulso por todos, tratado por todos como um louco ou possesso do demónio, quando afinal Jesus era, é e será o único que já então estava possesso sim, mas do Espírito de Deus vivo, e era, é e será desde então a própria sabedoria em carne e osso e em pessoa, hoje definitivamente ressuscitado, para nossa alegria. Abramos, pois, os nossos olhos, irmãs e irmãos. 2008, abril 12. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.